Bom dia. Hoje a nossa aulinha, em ciências, a gente vai ver primeiro, né, sobre os micro-organismos. Então, vamos lá, acompanhando com a tia. Então, micro-organismos são formas minúsculas de vida que podem ser vistas por nós, né, com a ajuda de microscópio, né? Nós sabemos que é um aparelho, como a gente tá vendo na imagem ao lado, que ele vai nos ajudar a visualizar, né, no tamanho, né, maior, né, o determinado micro-organismo. Os micro-organismos existem no ar, né, no chão, né, e até mesmo no nosso próprio corpo, em nós seres humanos, tá bom? Então, nós vamos ver esse nosso primeiro conteúdo, como a gente tá vendo, os micro-organismos. Vamos ver um pouco sobre as bactérias, né, sobre os fungos, tá bom? Então, no que diz respeito ao contato dos micro-organismos com as pessoas, podemos dizer que ocorre duas formas, né? A primeira, positivamente e também de forma indispensável, né? Como algumas bactérias que nos ajudam a absorver nutrientes. E como, né, também de forma bastante prejudicial, como as que causam doenças, nós sabemos, né? Então, temos positivo, né, que é de forma benéfica, né, as bactérias que são utilizadas e os vírus é o nosso benefício. Mas nós sabemos também que tem as que são bastante prejudicial, que nos transmitem doenças. Então, vejamos, né, os micro-organismos, os fungos. Vamos iniciar com fungo. Então, o que são fungos? Então, os fungos são seres microscópicos ou macroscópicos que efetuam a decomposição da matéria orgânica que existe nos restos de ser, né, dos seres vivos, nós sabemos, né? Normalmente os fungos ele tem um corpo filamentoso, tá certo? Ou seja, ele é longo e comprido. Os fungos, gente, é quando a gente tem uma fruta, principalmente nas frutas a gente vê bastante nas laranjas, na nossa casa, no mamão, a gente vê num pão. Se a gente deixar aquele pão ali guardado, né, por uns 4 dias, você vai lá abrir o depósito, a sacola e vai ver que está nessa imagem aí, que são chamados de fungos, tá bom? Então, o bolor que aparece, né, no pão velho e o cogumelo são exemplos de fungos, tá bom? Até antes, né, o fungo, né, o cogumelo era tido como um fungo, só que ele, desculpa, era uma planta, mas não, ele não é uma planta. Ele é um ser vivo diferente e ele é um fungo, é classificado como um fungo. Por que ele não é uma planta? Porque ele não faz a fotossíntese, né? Ele não apresenta clorofila. Então, por isso, o cogumelozinho, ele é um fungo. Então, na verdade, gente, os fungos, eles não são animais e nem plantas, né? E sim um grupo distinto de seres vivos que possuem características em comum. Existem fungos aquáticos e terrestres, além de algumas espécies que habitam, né, em nós seres humanos. Então, os fungos, eles têm uma importância fundamental na nossa vida, fundamental para manter o bom funcionamento, né, da natureza. Por quê? Como é que eles colaboram assim tão com a natureza, os seres, né, que só são vistos, né, no microscópio, com a ajuda de aparelhos, são tão pequenos? Por quê? Porque eles se alimentam de seres mortos. E esse processo, além de limpar o ambiente, né, gente, de reciclar o ambiente, a terra, né, os mortos. Alguns fungos, eles vivem de forma nociva, parasitando outros seres vivos, certo? Então, os fungos, nós vimos aí que são seres vivos que são vistos a microscópio. Eles não são animais e nem são vegetais, plantas. É um grupo distinto de seres vivos que possuem características em comum e que são muito importantes, né, na natureza e na nossa vida, que vivem também tanto na água quanto na terra e também no nosso próprio corpo. Então, aqui nós temos o fungo e o homem. A importância do fungo para nós na sociedade, qual é? Então, a relação dos fungos com o homem se dá de várias formas. Vamos ver, é bem interessante, gostaria que vocês frisassem, destacassem essa parte, né, dos fungos, da utilização dos fungos pelo homem. Então, os fungos, alguns causam doenças em plantas que o homem cultiva, né, eles atacam o próprio ser humano, né, causando doenças, estragam alimentos estocados, né, se um pão, você pega lá o pão, coloca ele dentro do depósito e deixa ele lá por mais de 3 dias, ele vai dar fungo, vai ficar impróprio para o nosso consumo. A laranja também, se ela tá machucada, tá ali, né, pode estar ao ar livre mesmo, o exemplo da laranja, mas ela vai dar fungo. Uma comida
Hoje à noite, se você não tirar, amanhã tudo bem, mas se você deixar um dia todo, uma comida que já ficou de hoje à noite, por exemplo, né? Ela vai ficar estragada, né? Não vai ficar mais própria para a gente consumir, né? Então, os fungos, eles têm, né, esse lado. Transmitem doenças ao homem, às plantas, tá bom? E estragam alguns alimentos. Mas também, então, esses aí são os pontos negativos. Não esqueçam, destaquem. Mas, por outro lado, tem um ponto também positivo, né? São benefícios, né, que eles trazem ao homem. Alguns são utilizados na nossa alimentação, viu? Nesse segundo parágrafo. No primeiro parágrafo, é a questão dos fungos de forma negativa, né? Tem que eles prejudicam o homem. E agora os benefícios, de forma positiva. O que eles são bons para o homem, né? Então, são utilizados em nossa alimentação. Algumas espécies são usadas para fabricar vários tipos de queijo. Queijo, né, feito de cogumelo. Outros são usados para fazer remédio, principalmente os antibióticos, no caso os levetes, por exemplo, né? E são também, os fungos são usados para fazer o pão crescer e na produção de álcool. A questão do fermento, né? O fungo é utilizado, né? O fungo é utilizado também, gente, para a produção de álcool, de bebidas alcoólicas, tá bom? Bebidas alcoólicas, a cachaça, né? O vinagre e vários outros produtos que consumimos no nosso dia a dia. Então, para você ver a importância do fungo. Tivemos lá pontos negativos, transmitem doenças a nós, seres humanos, e às plantas, né? A gente acabou de ver. Transmite doenças e também eles estragam alimentos, né? Estocados. E agora aqui no segundo parágrafo nós temos os benefícios que são bem mais. Então, eu gostaria que vocês frisassem isso, né? Usados para fabricar queijo, utilizados para fazer remédio, principalmente antibiótico, e também são usados para fazer fermentos, né, para colocar em pão, bolo, fermentos utilizados também na produção de bebidas alcoólicas, de vinagre, álcool, certo? Então, destaque. Aqui abaixo nós temos também penicilina, né, descoberto em 1928 por Alexandre, né, é usado para produzir um antibiótico chamado penicilina, que se usa, né, no combate a infecções por bactérias, né? O nome penicilina vem do nome do fungo, penicilina. Então, penicilina, acredito que vocês já ouviram falar aí na casa de vocês, né? Então, é feito de um fungo, a penicilina. Então, agora falamos dos micro-organismos, né? Falamos dos fungos e agora vamos falar o quê? Das bactérias. Então, as bactérias são também seres microscópicos igual ao fungo, só é visto, né, pelo aparelho, que vivem em praticamente, né, qualquer ambiente da Terra, as bactérias. Algumas bactérias, ao realizar a decomposição da matéria orgânica, né, possuem uma grande importância no processo de retorno da matéria ao meio ambiente. O que as diferencia de muitos seres vivos e simplicidade de seus organismos, formando apenas, né, as bactérias, o que diferencia ela dos outros seres vivos é que ela é formada apenas por uma célula de estrutura igualmente simples. Então, eu gostaria que você destacasse aí, né, no segundo parágrafo, que diferencia as bactérias dos outros, né, micro-organismos, é que elas é formada apenas por uma célula de estrutura igualmente simples. Então, destaque. Gente, também aí abaixo, né, a imagem, né, nós temos a maioria das bactérias se reproduzem dividindo-se a si mesmas em duas partes iguais, para você ver. As bactérias são abundantes, existem, né, no planeta Terra, em todo o ambiente em que existe ser vivo, né, tem bactérias. Existem até bactérias vivendo dentro, né, e sobre o nosso corpo, né? Em nosso intestino, por exemplo, habitam milhões de bactérias. Então, assim como os fungos, as bactérias são muito importantes. São os principais decompositores da natureza, as bactérias. Então, destaquem, observem bem a importância das bactérias. Então, a bactéria e o homem. Quando falamos de bactérias, é comum que pensemos logo nos males que muitas delas nos causam. Não é sem fundamento, né? Muitas delas nos causam doenças como tuberculose, pneumonia, cólera e meningite, a gente sabe. São doenças que estão transmitidas por bactérias. E outras são responsáveis por estragar alimentos que, se consumidos, podem causar dores de barriga e até envenenamentos, nós sabemos. Então, aqui nós temos os pontos o quê? Negativos, transmitem doenças, bactérias, como a gente conhece, tuberculose, pneumonia, cólera, meningite, tá bom?
E também dores, né, abdominais, né, no intestino, né, envenenamento se a gente se alimentar de um alimento estragado. Mas, por um outro lado, assim como os fungos, ela também tem o seu lado positivo, os benefícios. Então, quais são? Vamos destacando aí no terceiro parágrafo. Ajuda a manter o equilíbrio, né, no meio ambiente, nos ajuda na digestão de alimentos. Usamos algumas delas para produzir alimentos como queijo, iogurtes e vinagres. Então, assim como os fungos lá, eu pedi para vocês destacarem as vantagens e desvantagens dos fungos, da mesma forma que as vantagens e desvantagens das bactérias. Então, observem direitinho, tá certo? Olha, no terceiro parágrafo nós temos as vantagens das bactérias. Então, a indústria também faz o uso das bactérias para produzir substâncias como álcool e acetona. Algumas são usadas, inclusive, no tratamento das redes de esgoto, ajudando a dissolver a sujeira e os dejetos. Então, para você ver, muito importante, né? A questão dos fungos e das bactérias, que a gente nem imaginava que eles tinham também esse lado positivo, essa vantagem, certo? Então, observem direitinho. Aqui nós temos como evitar infecções por bactérias. O que é que eu devo fazer? É muito importante. Então, não colocar suas mãos na boca, nem roer unhas, porque as nossas mãos estão sempre em contato, né, com tudo. E aí a gente, sem lavar pão, coloca na boca. Ali a gente vai pegando as bactérias. Segundo, lave com cuidado alimentos que são consumidos crus, ter bastante cuidado, colocar de molho ali na água por 10, 15, 20 minutos, no bicarbonato de sódio, né, no hipocloreto de sódio, lavar bem lavado, em água corrente. Terceiro, lave seus machucados imediatamente com água e sabão. Quarto, lave suas mãos antes de qualquer lanche ou refeição. É muito importante lavar as mãos, porque as nossas mãos estão em contato direto com o dinheiro, com o chão. Quando a gente é criança, tá sempre tendo contato com tudo, né? Então é importante, antes de levar o alimento para a boca, a gente lembrar de lavar as mãozinhas. Quinta, proteja os alimentos para evitar o contato com animais nocivos, né? Com as moscas, com as baratas e com outros insetos. É muito importante a gente estar sempre colocando debaixo de abafadores, guardando, né? Sexto e último, né? O que é que eu devo fazer para evitar as bactérias? Só beber água devidamente tratada. Se não for possível, ferver a água em casa, né? Ou filtrar. Então, crianças, esse conteúdo sobre micro-organismos nós temos no nosso livro de ciências, na página 170, página 172. E em seguida você faça a atividade, página 173, tá bom?